Um outro interessante caso, que tem a ver com o sexo, mas não tem a ver com os cromossomos sexuais, é a herança influenciada pelo sexo. Na chamada herança influenciada pelo sexo, nós temos, gente, que os genes são autossômicos. Quando eu falo que os genes são autossômicos, não estão nem no cromossomo X, nem no cromossomo Y. Então, o que é que tem a ver com o sexo nesse caso? O que tem a ver com o sexo é que os hormônios sexuais vão determinar dominância e recessividade. Eles determinam quem é o alelo dominante, quem é o alelo recessivo. Então, não tem a ver com os cromossomos sexuais, mas tem a ver com o sexo, que tem a ver com os hormônios sexuais, determinando quem é o alelo dominante, quem é o alelo recessivo. Exemplo mais tradicional possível, calvície frontal. Tem vários tipos de calvície, né, moçada? Né, do cidadão lá ficar carequinha. Calvície frontal é exatamente o que acontece nessa região aqui da frente. E nela, a brincadeira é a seguinte. Você tem um gene Czão, que vai deixar um amigo calvo, Czinho, onde o amigo não vai ficar calvo. Sendo que o gene para calvície, ele é dominante em quem tem hormônio masculino, em quem tem testosterona. Mas ele é recessivo em quem não tem hormônio masculino. Não calvície é o contrário. O gene, ele é dominante em mulheres e ele é recessivo em homens. Por que tem muito mais homem calvo do que mulher calva no mundo? Essa situação explica exatamente isso. Se você, moçada, for Czão, não me interessa seu sexo. Se você for homozigoto para Czão, você será calvo. Se você for Czinho, não me interessa qual é o seu sexo. Czinho, você não será calvo. Entretanto, gente, para quem é heterozigoto, aí depende do sexo. Se você for do sexo masculino, calvície é dominante. Quer dizer que Czinho, se for homem, será calvo. Mas se for mulher, não será calva. Afinal de contas, nas mulheres, o gene para não ser calvo é dominante. Por que é mais comum você ter homem calvo do que mulher calva? Porque para o homem ser calvo, basta um alelo. Para o homem ser calvo, um alelo para calvície, ele já é calvo. Para a mulher ser calva, só se ela tiver 2. Claro que é muito mais fácil ter 1 do que ter 2. Então, nos homens, se o homem tiver um alelo para ser calvo, ele já é calvo. Para a mulher, se ela tiver só um alelo para ser calvo, ela não vai ser. Para que ela seja calva, só se ela tiver os 2, o que acaba sendo, claro, bem mais difícil. Né? Isso aqui tem a ver com outras situações, né? Calvície tem a ver com hormônio sexual masculino, né? Eu estava comentando que o alelo para ser calvo é dominante em quem tem hormônio masculino. O alelo para não ser calvo é dominante em quem não tem hormônio masculino. Por isso, moçada, que vários remédios para calvície, eles podem mexer com os hormônios sexuais. Né? Muitos deles, eles vão mexer exatamente com os receptores para hormônio sexual no folículo piloso, no que ele vai lá e age no receptor para hormônio sexual no folículo piloso. O hormônio sexual não age mais no cabelo e o cabelo não vai cair mais. Né? O problema é que, como efeito colateral, pode agir também no receptor para hormônio sexual em outras áreas do corpo. Em alguns remédios para calvície, não vou dizer que vai ter, mas pode ter como efeito colateral queda de libido, né? Queda de apetite sexual, né? Porque mexe com o hormônio sexual masculino. Por que, por exemplo, tem menina que quando ela toma anabolizante, o cabelo cai? Tem menina que quando toma anabolizante, o cabelo não cai. Imagina uma menina que ela é heterozigota. Se a menina moçada é heterozigota, ela não é calva. Mas aí a vacilona inventa de tomar anabolizante. E a anabolizante, moçada, nesse caso, é hormônio masculino. O que acontece aqui? Na presença de hormônio masculino, ora, o alelo para calvo se torna dominante. Então ela era heterozigota, como ela era heterozigota, ela não era calvo, mas na presença do anabolizante, hormônio masculino, o alelo para calvo se torna alelo dominante e ela passa a manifestar a calvície e o cabelo dela pode cair. Detalhe,
mesmo que ela pare de tomar anabolizante, o cabelo não volta ao normal. Essa queda de cabelo pode ter efeito permanente. Meninas, não usem anabolizante. Aliás, ninguém usa anabolizante. Nas meninas, claro, é mais preocupante. Você tem, moçada, uma outra situação, última delas para analisar, conhecida com o nome de herança limitada pelo sexo. Eu sei, gente, que é complicado, que tem nomes muito parecidos, né? Tem herança ligada, herança restrita, herança influenciada, herança limitada. São nomes parecidos. Te vira para não confundir os nomes. Tente se organizar para não confundir os nomes. Na herança limitada pelo sexo, os genes também são autossômicos. Ou seja, também não estão no cromossomo X nem no cromossomo Y. O que é que tem a ver com sexo? O que é que tem a ver? É que os hormônios sexuais permitem ou inibem a manifestação da característica, a manifestação de um determinado gene. Ou seja, os hormônios sexuais deixam ou não deixam o gene se manifestar. É o que acontece, moçada, lá, colocando de outra maneira, com genes que são encontrados em ambos os sexos, em homens e em mulheres, mas que somente se manifestam em um dos sexos. Somente se manifestam em um deles. Ainda não deu para entender? Tem problema não. Deixa eu tentar ilustrar para vocês pensarem aqui um pouquinho comigo. Mulheres têm genes, por exemplo, para poder fabricar barba? Sim, mulheres têm genes para fabricar barba. Entretanto, para o gene da barba ser ativado, precisa de hormônio masculino. O que quer dizer que barba somente vai acontecer em homens. Ou seja, o gene para produzir barba não está no cromossomo X nem no Y, sendo que o hormônio sexual masculino permite que esse gene se manifeste. Na falta de hormônio sexual masculino, esse gene é inibido. Olha que o gene para barba é um gene que tem no homem e tem na mulher, mas só se manifesta no homem por causa do hormônio masculino. Entretanto, de novo, se uma menina, ela vai lá e utiliza anabolizante, que é a base de hormônio masculino, outro possível efeito colateral é começar a nascer a barba dela, né? Porque a menina já tem um gene para barba. Homens e mulheres têm gene para barba. Homens e mulheres têm gene para barba. Mas a princípio só se manifesta no homem, que precisa de hormônio masculino para isso. Entretanto, a partir do momento que a menina começa a tomar anabolizante, hormônio masculino, ela já tem um gene para fabricar barba. O gene é ativado e ela acaba desenvolvendo barba. Uma condição chamada de hirsutismo, para quem não lembra, desenvolvimento de barba em relação às meninas, né? Pelos faciais acabam aumentando. De maneira semelhante, homens têm genes para poder fabricar seios? Sim, homens têm genes para fabricar seios. Entretanto, genes para fabricar seios só se manifestam em mulheres? Exatamente, moçada. Porque precisa de hormônio feminino para que isso aconteça. Isso quer dizer, moçada, que o homem já tem um gene para produzir os seios, as mamas. Não manifesta porque precisa do hormônio feminino. Tem gene para produzir seios em homens e mulheres, mas só se manifesta na mulher porque precisa lá do hormônio feminino. Homens, moçada, quando utilizam anabolizante, eles, pessoas, podem acabar apresentando como efeito colateral, não sei se alguém lembra, ginecomastia, o desenvolvimento de mamas em homens. Ô Landim, por quê? Por quê? Porque apesar do anabolizante ser hormônio masculino, existe uma enzima chamada de aromatase que pega os hormônios masculinos e produz hormônios femininos. O que quer dizer que se o cara toma muita bomba, se o cara toma muito anabolizante, muito hormônio masculino, a aromatase transforma em hormônio feminino. Com muito hormônio feminino, o cara já tem um gene para produzir as mamas. Homens e mulheres têm genes para produzir as mamas. Só que no homem está desligado.
quando o homem começa a fabricar hormônio feminino, liga o gene e o homem pode acabar desenvolvendo mamas. Então, efeito colateral lá da ginecomastia em homens que usam, por exemplo, lá, anabolizante. Fato é que o nome desse caso, herança limitada ao sexo, gene para barba, gene para mamas, tem no homem e tem na mulher, tem no homem e tem na mulher, só se manifesta em um dos sexos. Quer outros exemplos disso? Só o galo tem esporão. Só o galo, ele canta. Tem a ver com os hormônios sexuais. Só o leão macho tem juba. Tem a ver com os hormônios sexuais. Então, tem gene para fabricar esporão, tem gene para fabricar juba, no macho e na fêmea. Mas só se manifesta no macho, porque o hormônio sexual masculino tem que estar presente. Ou seja, herança limitada pelo sexo.